Olá, pessoal! Eu sou a professora Priscila Machado, coordenadora da pós de Direito Privado e a Nova Advocacia, a famosa pós-graduação da JA, e estou passando aqui para desejar um excelente curso para vocês. Quero dar as boas-vindas. Tenho certeza que esse curso será um diferencial na sua advocacia. Conte conosco no que precisar e, mais uma vez, obrigada em nome de toda a faculdade por ter escolhido Legale. Olá, meu nome é João Badari, eu sou advogado, sou especialista em direito previdenciário e hoje foi um enorme prazer, uma grande honra eu ter sido convidado para conversar com vocês sobre a profissão, sobre o advogado, conversar com a nova advocacia. Isso para mim foi um grande prazer quando o Legale me convidou para eu fazer essa aula inaugural, contando um pouquinho da minha vida pessoal e profissional. Por quê? Porque uma influencia muito na outra. Importante contar para vocês dos erros, dos acertos. A gente aprende muito na prática e errando nos ensina muito. Então quero passar para vocês um pouquinho disso que eu já passei na advocacia. Não faz tanto tempo, não sou um velho advogado, aquele advogado já com décadas. Mas faz 12 anos que eu atuo, que eu tenho meu escritório. E ali foi uma grande escola para mim. E eu espero poder contribuir com vocês, com o futuro profissional de vocês. Seja aquele advogado que está pensando em montar seu próprio escritório, como aquele que trabalha em um escritório. Meu escritório se chama Aite Badari Luquim. Eu vim para São Paulo em 2002, eu sou do interior de São Paulo, sou de Joanópolis. E eu vim estudar aqui no centro de São Paulo, na Liberdade, vim cursar Direito. Na primeira semana, eu conheci duas pessoas, Murilo White e Thiago Luquim. Murilo veio de Piraju, morava na casa do irmão. Thiago veio de Rio Claro, morava na casa da tia. E eu morava num alberguezinho, um hostel, na Vila Mariana. Contei para eles sobre isso, eles me contaram também da história deles. E a gente falou, por que a gente não aluga um apartamento? E a gente vai morar junto, a gente monta uma república. Isso foi ótimo. Então, desde o primeiro dia, primeira semana de faculdade, eu divido minha vida pessoal com eles. Isso foi muito importante na formação da ABL. Por quê? Porque são pessoas que eu confio e que dividem o mesmo sonho, que me conhecem muito bem. Uma sociedade, quando você monta um escritório de advocacia, é um casamento. Você precisa conhecer muito bem com quem você está casando. No ano de 2008, finalzinho de 2007, começo de 2008, eu já tinha meu escritório. Murilo ele era advogado de uma prefeitura de São Paulo. Thiago ele trabalhava numa multinacional. E eles me convidaram, como eu já tinha um escritório que trabalhava com direito previdenciário, sozinho, eles me chamaram para montar um escritório no ABC, que era um local com muitos metalúrgicos, que podia, para o nosso ramo, para o direito previdenciário, ser um local interessante, e realmente foi. Então, juntos, a gente começou um escritório muito pequenininho. Eu lembro que eu tinha um limite no meu cartão de crédito. Com esse limite, eu montei, comprei mesa, o computador, nós dividimos em 3 os custos e falamos, agora eu tenho um mês para começar a conseguir pagar meu cartão de crédito. Era um escritório bem simples, onde se você abrisse uma janela pelo calor, a gente não tinha dinheiro para colocar ar-condicionado, era muito caro na época. Se você abrisse uma janela, o teto, que era de gesso, ele levantava. Se você ligasse o ventilador também. Mas foi uma história legal, foi um começo legal. Isso traz muito aprendizado. Com o tempo, foi melhorando, a gente foi investindo na sala, fomos trocando o escritório. Hoje, o nosso escritório ele tem um andar inteiro. Nós tivemos quase 50 funcionários. Tem escritório em Extrema, no sul de Minas, escritório em Joanópolis, que é interior. Nós chegamos a ter escritório em Curitiba, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Mas o que acontece? Nós percebemos que você não precisa ter alguns escritórios. Você precisa ter um bom escritório, que você consegue atender o Brasil inteiro. Você consegue absorver todo aquele público para a manutenção do seu escritório como se tivesse mais do que um. Ele consegue ser mais forte. Tem uma frase no boxe que eu gosto muito que é: se você encontra um lutador que ele tem uma direita muito forte, continue fortalecendo a direita dele. Se ele começar a treinar apenas a esquerda, ele vai se tornar alguém mediano.
Quanto mais ele fortalece o que ele tem de forte, que é a direita, ele vai se tornar alguém extraordinário. Eu acredito muito nisso. Então, primeiro passo. Se você vai montar um escritório com sócios, conheça profundamente, pessoalmente, seus sócios. Busque pessoas que queiram, que tenham os mesmos objetivos de vida. Se eu tenho um sonho alto e meu sócio não, vai ser igual todo dia eu estar tentando correr e alguém com uma corda segurando minha barriga. Por quê? Porque ele não tem aquela mesma ideia de vida que você. Isso não é errado, mas são pessoas que pensam diferentes. Como um casamento, se duas pessoas pensam diferentes, têm sonhos, objetivos diferentes, esse casamento não dá certo. Bom, e a BL foi crescendo. A gente foi trabalhando bastante e ela foi crescendo. Crescendo com um número de funcionários grande para um escritório de advocacia que atua no direito previdenciário, o número de ações. E a gente tinha uma grande ação, que se chamava desaposentação. Em 10 anos, nós tínhamos 8.000 processos. E em 2016, em novembro de 2016, nós perdemos no Supremo Tribunal Federal esse processo. E foi ali que eu realmente conheci meus sócios. Sentado embaixo de um pé de manga, depois que nós saímos do Supremo Tribunal Federal, eu olhei desesperado e falei, e agora? O que vai ser? Por quê? Tinha 54 funcionários, 54 pessoas que dependiam daquele escritório. E a gente não tinha mais uma grande ação. Pelo contrário, do que eu ter 8.000 processos que podiam levantar mais meu escritório, eu tinha 8.000 clientes que eu tinha que explicar que eu perdi o processo deles. E meus sócios, como um complementa o outro, sociedade é para isso, eles me acalmaram e falaram, João, nós nunca fomos uma ação, nós sempre fomos um escritório de advocacia e o ouro sempre esteve ali dentro. São nossos colaboradores, quem está do nosso lado. Então a gente vai conseguir se reerguer, porque está todo mundo junto nessa. E graças a Deus a gente consegue, mesmo que matando um leão por dia, manter o escritório. Isso é interessante, porque hoje a gente vive uma sociedade que todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser dono do próprio escritório. E é complicado ser dono de um escritório. Tem gente que não tem estômago para ser dono de um escritório, e sim para ser funcionário. E eu, no meu escritório, eu sou um funcionário. Nada mais sou do que um nome no contrato social. Mas eu sou um funcionário, eu faço ele funcionar, como todo mundo que está ali dentro. Todo mundo é muito importante para aquela engrenagem virar. Eu vou dar um exemplo. Dentro da ABL, da Itibadara e Luquim, a gente não tem uma divisão de lucros no final de ano, onde os sócios ganham melhor, onde um advogado sênior ganha mais. Não. Todo mundo ganha igual. As minhas recepcionistas são tão importantes quanto aquele advogado que sustenta oralmente no TRF ou no Supremo Tribunal Federal, porque elas são o início do processo. Se elas não atendem bem aquele cliente, recepcionam ele bem, aquele cliente não fecha o contrato comigo, então eu não tenho processo. Se eu não tenho um estagiário que faça um bom serviço, o processo também não vai andar, porque eu vou precisar de um documento talvez, de uma petição disjuntada que ele não fez. Depende de todo mundo. Se você é funcionário de um escritório de advocacia, se sinta tão importante quanto o dono, porque ele depende de você, ele é seu. Então, quando a gente almeja algo grande, a gente pode almejar algo grande sendo funcionário. Você pode trazer mais clientes para dentro daquele escritório. Você pode um dia se tornar sócio daquele escritório. Você pode elaborar uma parceria com aquele escritório que seja muito interessante. Vamos lá. No meu escritório nós somos em 3 sócios. Então, desses 3 sócios, na melhor das hipóteses, fazendo uma conta de padaria, cada um fica com 33% do que ganhar. Isso do bruto. Por quê? Tem todos os gastos de um processo. Um processo custa caro. Uma coisa que a gente calcula sempre na BL é o custo da pasta. Estamos terminando agora 2020. Eu vou pegar quantos processos eu tive de janeiro até dezembro e vou ver quanto meu escritório custou. Eu vou dar um exemplo. Se o meu escritório de janeiro de 2020 até dezembro, ele gastou R$1 milhão e ele pegou 1.000 processos, cada pasta dentro do meu escritório custa R$1.000. É o custo de uma pasta.
Para eu pegar o processo, eu tenho um custo. Aquela pasta ali dentro, pela estrutura, ela custa R$1.000 por ano. Então, eu tenho todos os custos de um processo, onde eu tenho parcerias no meu escritório, que o parceiro recebe 30%. Mais adiante eu vou falar sobre parcerias, mas é só um exemplo. Os 30% dele representam mais do que o meu, porque o dele é bruto, porque o dele é líquido, perdão. O meu é bruto. Eu tenho todos os gastos da manutenção do processo, todo o estresse do processo. Então, você, como funcionário de um escritório, uma boa parceria, um bom trabalho, ele pode trazer frutos maiores até mesmo do que um sócio. Basta os sócios, os donos, terem a cabeça aberta, entenderem e principalmente terem a compreensão de que você é importante para aquele escritório. A única coisa que eu não continuaria, não faria na minha vida, seria trabalhar como funcionário, mas desde que os donos não me reconhecessem como importante, a importância que eu tenho para o estabelecimento deles, para a empresa deles. Todo escritório é uma empresa. Ontem, Thiago, meu sócio, ele recebeu um direct no Instagram de uma advogada contando que ela via o escritório como uma empresa. E ela era sozinha. Ela não tem um estagiário, ela não tem uma recepcionista, é ela. E ela vê o escritório como uma empresa. Eu falei, Thiago, é uma pessoa diferenciada. Essa pessoa, ela já não enxerga ela apenas como um profissional liberal, e sim alguém que tem uma empresa, que é um sonho maior, uma pessoa diferente dela, que tem anseios diferentes, tudo diferente. Eu não posso todo mês pegar tudo que aquela empresa me dá. Por quê? Porque aquela empresa, aquela pessoa jurídica, ela pode precisar no outro mês. Eu não posso confundir a minha pessoa física com a jurídica. Dela começar sendo ela a única pessoa dentro daquele escritório, sem a confusão da pessoa física com a jurídica, já mostra que ela é diferente. A partir do momento que entrar uma secretária, um estagiário para trabalhar com ela, e ela entender que aquela pessoa está trabalhando para a pessoa jurídica e não para ela, ela vai reconhecer o trabalho daquela pessoa. Quanto mais for crescendo, ela sabe que não é só fruto dela, é de todo mundo que entrou agregando na empresa. Então, a gente vive numa sociedade que todo mundo quer empreender. A vaidade é um grande inimigo. Se você realmente quer empreender, não empreenda por vaidade, empreenda por necessidade. Se você está vendo que naquele seu escritório você não está sendo reconhecido, não tem a possibilidade de crescer, pode ser o momento de montar seu escritório. E a necessidade de você tem um público que tem um problema para você atender com o seu escritório. Então essas são pequenas dicas que eu dou nesse começo de quem quer empreender ou quem quer trabalhar como funcionário. Trabalhar como funcionário é ótimo e você pode crescer muito dentro de um escritório desde que haja reconhecimento por parte dos donos, que eles entendam que você é uma peça muito importante para essa engrenagem e o quanto mais você contribuir, sua retribuição for proporcional, o escritório vai crescer. Bom, um conselho que eu dou para vocês, que a gente aplicou muito na BL. Como eu disse, eu trabalho com direito previdenciário, trabalho principalmente com ações contra o INSS, regime geral. Eu tenho um setor de regime próprio também no escritório. Mas é a especialização na especialização. Hoje tudo é muito nichado. Você não consegue mais ser clínico geral na advocacia, você não consegue saber um pouco de tudo. Você faça menos, porém melhor. Isso é uma frase de um livro fantástico que eu li. Estou indo para a terceira vez que eu leio ele. Se chama Essencialismo. Fazer menos, porém melhor. O que é especialização na especialização? Eu vou dar um exemplo na minha área. Eu e João, outro dia me perguntaram, João, se você fosse recomeçar do zero, o que você faria? Eu pensei e disse, eu faria o nicho do nicho. Eu ia trabalhar apenas e tão somente com direito previdenciário. Já é uma especialização. Eu ia procurar um filão dentro de direito previdenciário. Se eu fosse trabalhar em Joanópolis, que é minha cidade, por exemplo, é uma cidade de 10 mil habitantes. Eu faço muito aposentadoria rural, de pessoas que trabalham na roça. Mas eu ia propor a mim, eu ser o melhor na minha região de aposentadoria rural.
Vai aparecer outras áreas para mim, um uso capião, por exemplo, um divórcio? Vai. Mas, como diz Steve Jobs, foco é saber dizer não. Eu tenho que aprender a dizer não. Eu tenho que aprender a não pegar. Fazer menos, porém melhor. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo diferente. Meu escritório é em Santo André, região de metalúrgicos. Eu faria aposentadoria especial do metalúrgico. Ali eu tenho Ford, GM, Volks. Eu já tenho um filão muito grande. Eu não preciso abraçar o mundo inteiro ou todas as causas, duas áreas, fazer o trabalhista deles também, não. Eu posso fazer a aposentadoria especial deles. Quando me fizeram essa pergunta, me veio na cabeça o nicho do nicho do nicho. Eu vou fazer direito previdenciário, eu vou fazer aposentadoria especial e vou fazer aposentadoria especial tão somente da área da saúde. Médicos, dentistas, enfermeiros. Então, eu iria me propor a ser o melhor nisso. Qualquer pessoa que se lembrasse de um advogado especialista em tal matéria, que seja aposentadoria especial da área da saúde, que lembrasse do João. A gente não precisa saber tudo, fazer tudo. Quem faz um pouco de tudo não faz nada bem feito. Mesmo que você trabalhe como funcionário num escritório, como colaborador, tenta se especializar ali dentro. Sempre uso exemplos da BL, porque é meu exemplo prático, é o exemplo que eu tenho no meu dia a dia. Ali, a gente tem um setor próprio de aposentadoria especial. Eu tenho um setor próprio de auxílio-doença. Eu tenho um setor próprio de cálculo, que se chama BL Calc. É um setor próprio de cálculo. Por quê? Muitos advogados não gostam de fazer cálculo, não têm a facilidade com cálculo. Muitos advogados não gostam do direito previdenciário, mas não gostam de fazer aposentadoria especial. Ela não entra na cabeça, não é o que eu quero fazer benefício por incapacidade. Legal, tem um setor ali para você, mas faça muito bem feito, seja o melhor no que você está fazendo. Então essa é uma dica bem importante que eu tenho dentro do meu escritório e ela dá certo. O êxito nas ações se torna muito maior. Consequentemente, você tem duas coisas. Você ganha mais dinheiro e mais indicação. Um trabalho bem feito gera o melhor do marketing, dos marketings, que é o boca a boca. Esquece o vídeo no YouTube, esquece a live, esquece tudo. Nada se compara ao boca a boca. A indicação do boca a boca ela já vem com um contrato fechado para você. Por quê? Você fez um trabalho bem feito. A pessoa vem pela experiência de um amigo, de um colega. Então, faça menos, porém melhor. Começo do escritório, a gente falar isso é muito difícil. Por quê? Você está começando. As contas chegam. Você pensa o seguinte, apareceu para mim um benefício por incapacidade. Eu vou fazer, mas eu me propus a fazer apenas aposentadoria especial. Mas é começo, é difícil, preciso disso para pagar as contas. Você pode fazer, desde que você saiba que vai fazer aquilo muito bem feito. E você não precisa mostrar para as pessoas que é aquilo que você está fazendo. Quando elas forem lembrar de você, que elas lembrem por aquele seu foco, que é especial. A partir do momento que você crescer e ter estrutura para ter 2, 3 focos, legal. Mas de começo, tenha um foco. E uma coisa interessante para você fazer um caixa no começo é cobrar consulta. Muitas pessoas, muitos advogados, eles deixam de cobrar a consulta para não perder o cliente. Quando você vai num médico, ele te cobra consulta. Por que o advogado ele não tem que cobrar? É com aquilo ali que você paga suas contas básicas, o seu aluguel, a sua água, o seu papel sulfite. Então, se você presta um bom atendimento, se você ouve aquele cliente com muito carinho, com muito empenho na causa dele, nada mais justo do que você cobrar consulta. Existem algumas exceções que eu não cobro no meu escritório. Como a gente trabalha com direito previdenciário e agora com direito trabalhista não se cobra consulta, já é uma praxe. No direito previdenciário não tem como eu fazer um BPC, que é um benefício de prestação continuada para aquela pessoa que vive em critério de miserabilidade, ou seja, ele não tem para se alimentar. Ele não vai ter dinheiro para pagar o advogado. Você faz um contrato
no êxito, você ganha no êxito. Um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, você não tem como cobrar no início, porque essa pessoa está incapaz, ele não está trabalhando, ele não está conseguindo levar o sustento para a família. Diferente de um planejamento de aposentadoria, uma revisão de benefício. Aí você consegue cobrar sua consulta, até mesmo cobrar um valor no início, conforme preceitou a tabela da OAB. Sobre essa cobrança inicial, sempre tem um contrato muito bem detalhado com o seu cliente. Detalhe minuciosamente. Por quê? O que é muito bem combinado não sai caro e as pessoas têm a memória curta. O papel já não tem essa memória curta. Você tem tudo ali. Quando eu disse no começo dessa nossa conversa que eu perdi 8.000 processos, eu não tive um xingamento de um cliente. Por quê? Porque tudo foi muito bem conversado. Eu jamais, em meu escritório, nunca prometi duas coisas. E todo mundo que começa a trabalhar comigo, a frase que eu uso é: você jamais prometa duas coisas: êxito e tempo do processo. Porque são duas coisas que independem de você, dependem de terceiras pessoas, do juiz, do cartorário, do agente, do servidor do INSS. Então, jamais prometa isso, porque a partir do momento que você promete algo que não pode cumprir, aí sim esse cliente vai ter o direito de reclamar de você. João, você perdeu 8.000 processos, ninguém ficou bravo com você? Não, porque tudo foi muito bem conversado. Sempre que sentavam na minha frente para conversar desse processo, para eu fechar um contrato, João, meu amigo José ganhou, vou ganhar também. João, vi no jornal que fulano ganhou, vou ganhar também. Não, o seu caso não é o dele. Você passa todas as informações desse processo, as informações jurisprudenciais, por exemplo, olha, esse é um processo que já tem repetitivo no STJ, mas o Supremo ainda não julgou. Então, você tem que ser muito claro com o cliente. O cliente não quer que você vença o processo dele, não é isso que eles esperam de você. A advocacia é um serviço de meio, não um serviço de fim. O que o cliente quer de você é que você seja honesto e que você brigue de verdade pelo direito dele. Que você entre de cabeça, de coração ali, que você compre a dor dele, o problema dele como seu. É isso que o cliente quer. Você pode perder o processo dele, mas se ele souber que você fez o melhor, ele vai ser muito grato a você. Como eu sou. Como eu sei que se alguém não consegue um objetivo que eu contratei, mas ele fez o seu melhor, eu sou grato a essa pessoa. Agora, eu quero falar um pouquinho dessas mudanças que a gente tem hoje em dia com todos os meios virtuais. O que acontece? A gente vive uma geração de advocacia que assistiu muitos Suits. Entrou no Netflix, assistiu e achou que todo mundo vai ser o Harvey. E a vida não é. A vida real, ela não é tão simples. Bom, mas a gente tira lições de lá também. Prezem pela boa aparência. Um advogado não é simplesmente o vestimento, é um conjunto. Como diz minha mãe, ser respeitado é muito mais importante do que ser querido. Para você criar autoridade, eu vejo hoje muito uso de rede social, de meme, enfim, de TikTok. Aponta para cá, faz uma dancinha ali, coloca o tchan de fundo, gente. Não, esse caminho não tá legal para advocacia. É legal, é engraçado, mas não é isso que vai te trazer o cliente. Isso é o que a gente chama de B2B. É você se vendendo aos seus colegas. Você não vai ganhar cliente dessa forma. Não vai ser um cliente que vai ver você dançando El Chan no TikTok, com o dedinho para lá, apontando e vai te procurar. A gente tem uma certa formalidade da nossa profissão. Não é só a vestimenta, como eu disse no início. Por quê? Se eu vou trabalhar no meu escritório de Santo André, depende do tipo, a condição do cliente que eu vou atender, não que ele é melhor ou pior, mas eu me visto de paletó, de gravata. Agora em Joanópolis, no meu escritório de lá, eu me visto como eu estou hoje. Eu vim de lá hoje, eu fiz atendimento pela manhã. Camisa, uma calça, um sapato. Por quê? Porque se eu atendo aquele meu cliente da roça, de paletó e gravata, parece que ele fica sem jeito de conversar comigo, parece que eu estou muito acima na cabeça dele, o que não é uma verdade. Mas
você tem que se adequar. Mas da mesma forma, eu não chego no meu escritório de camiseta de bermuda. E você, com meme, é você estar de camiseta de bermuda. Leva a sério a sua profissão, leva a sério você. Se leve a sério para as pessoas passarem a te respeitar. Por quê? É primordial você saber o que você quer. Se o que você quer é viralizar em rede social para se tornar um youtuber, um comunicador, até mesmo um professor, é muito legal isso. Por quê? É uma forma mais fácil, mais lúdica até mesmo, de você aprender uma matéria. Isso é muito legal. Mas aqui, o que eu me propus hoje a conversar é com a jovem advocacia. A advocacia, ela exige uma maior formalidade. E eu vou falar um pouquinho depois sobre as redes sociais, sobre a importância de mídia. Tudo isso é bacana, mas o principal é resultado. O advogado vive de resultado. Bom, como escolher uma sala? Para quem está começando a procurar uma sala, você tem que se adequar à realidade da sua cidade. Vamos lá. Numa cidade do interior igual a minha, eu busquei um ponto perto da Caixa Econômica Federal, um lugar de portas abertas. Jamais a porta do meu escritório fica fechada, porque o cliente ele tem uma certa vergonha de abrir a porta, não é convidativo para ele. Enquanto, se eu trabalhasse em São Paulo, eu não precisaria nem de uma sala. Um coworking já me bastaria, porque eu começaria todo o meu atendimento para o público que eu atendo por Skype, por WhatsApp, por e-mail, para depois, no momento de fechar o contrato, caso ele queira conversar comigo pessoalmente, pode ser um coworking. Isso vai diminuir meus gastos. Isso vai tornar esse começo da minha advocacia um pouco mais em paz, um pouco mais tranquilo. Por quê? O escritório tem que ser enxuto. Jorge Paulo Lemann, ele diz, Dona Ambev, imagina para quem montou um escritório de advocacia que os custos são muito menores. Mesmo com uma Ambev, ele diz, gasto é que nem unha. Sempre que você puder, corte. Constantemente tem que estar cortando. E é real. Então, se você conseguir começar seu escritório com uma sala menor, pode ser toda bonitinha. Muito bonitinha, arrumadinha. Não precisa ser grande. Você não precisa ter uma estrutura grande para começar. Você consegue trabalhar um escritório pequeno, com uma mesa de atendimento para você, com um computador para você trabalhar, 2 poltronas para o cliente chegar na recepção. Então você não precisa de nada megalomaníaco, a advocacia não exige isso. A advocacia ela não exige o que a gente vê no Sultos, que é aquele escritório gigante, de vidro, lindo. Não. O cliente quer ser bem atendido. O cliente quer que você trate ele com atenção. Hoje, a maioria prefere que você trate ele de maneira remota, que você consiga atender ele bem pelo WhatsApp, que você responda os e-mails dele de forma rápida, porque ele tem um anseio, ele tem um problema para você resolver. Então, não se prendam na escolha da sala. Se eu pego a ABL, que é um escritório que fica em Santo André, no 8º andar, ninguém passa no 8º andar da Avenida Dom Pedro II e fala, ali tem um escritório que faz aposentadoria. Não, eu não precisei de uma sala para chamar meu cliente. Eu precisei de resultado. Eu fiz um resultado quando eu tinha um escritóriozinho pequenininho, aquela pessoa me indicou, aquele outro que foi indicado já passou para mais 3 e por aí vai. Aprendam sobre a constância. O escritório de advocacia leva tempo. Então, tenham rotina. Sejam constantes. Uma hora ele sempre dá certo. Eu não conheço uma pessoa que essa minha fórmula falhou. É a fórmula da constância. Essa pessoa que está conversando hoje com vocês não tem nenhuma qualidade extraordinária. Não tenho nenhum grande atributo que faça meu escritório ter dado, de certa maneira, certo. Mas eu tenho constância. Eu sempre que eu quero alguma coisa, é aquilo ali. E eu sei que são degraus por degraus. Eu não pulo degraus. É devagarinho. Demitir cliente. Vai um pouquinho do início do que a gente conversou. O que é demitir cliente? O foco é saber dizer não. Aquele cliente que vai te dar muita dor de cabeça. O pepino. Aquele cliente que
é um caso que você não está acostumado, que o cliente vai exigir um resultado muito rápido, é um processo que você não tem o know-how para tocar, esquece. Você não precisa pegar esse processo. Você pode demitir esse cliente, indicar esse cliente para algum colega, algum amigo que saiba tratar o processo dele da melhor forma. Isso é uma importância da parceria, mas aprenda a demitir clientes. Por quê? Porque um mau processo, ele pode ocupar o tempo que você gastaria por 10 bons processos. Não é porque alguém jogou um processo no meu colo, mesmo aquele processo parecendo ser muito bom, mas eu não tenho conhecimento para ele, que eu tenho que pegar. Aprenda a dizer não. Demita esse cliente, mas encontre alguém que possa o atender. Você pode fazer uma parceria, você pode até ganhar com esse processo. E para quem já está com o escritório já está andando, já está crescendo, e pensa em começar a contratar. Contratações. No meu escritório, eu gosto de criar os advogados. O que seria criar o advogado? Eu gosto de pegar ele estagiário e ir moldando aquele estagiário. Se eu já vejo que ele tem apreço pelo direito previdenciário, já vou colocando ele em alguns cursos, alguns congressos, vou tentando desenvolver cada vez mais aquele amor que ele tem pela matéria. E como ele já está habituado com o escritório, com nós, com toda a família que trabalha ali dentro, vai ser muito mais fácil eu ter ele depois de formado, passou na OAB, eu continuar com ele. Vai ser muito melhor para mim e para ele. Então eu gosto disso. Porém, nem todos vêm com essa facilidade. Alguns mudam de área, alguns abrem o próprio escritório, alguns vão trabalhar em outro escritório. E chegou a pandemia. Na pandemia, o que podia ser um problema para mim foi uma enorme de uma solução. Por quê? Eu consegui contratar advogados para trabalharem no meu escritório do Brasil inteiro. Para não dizer do Brasil inteiro, eu digo do mundo inteiro. Porque eu tenho uma amiga advogada que mora fora do Brasil e trabalha com a gente. Todo mundo trabalha home. Eu tenho um advogado ótimo, um amigão. Ele é um professor de direito previdenciário. Ele mora no Rio Grande do Sul. E ele trabalha no meu escritório de Santo André. E ele nunca foi no meu escritório de Santo André. Ele nunca foi para Santo André. Eu nunca perguntei para ele se ele já veio para o estado de São Paulo. Acredito que sim. Mas ele trabalha comigo no meu escritório. Por quê? A gente trabalha totalmente de forma home. Existe um programinha que se chama Trello. É gratuito. Uma ótima dica para vocês usarem em seus escritórios. Até mesmo na vida pessoal dá para usar o Trello. A gente anexa, não tem uma pasta física no escritório. Tudo é virtual, tudo é digital. Eu mando para ele, ele presta o serviço de lá e me envia. Isso deu muito certo. É muito importante que vocês saibam que as contratações hoje ficaram muito mais fáceis. Por quê? Como você trabalha com uma área que exige uma especialização, você consegue obter esse bom profissional de qualquer lugar do Brasil. Porque ele vai trabalhar de forma remota, vai trabalhar da casa. Meu próprio escritório, desde março desse ano, a gente não abriu mais as portas. Todo mundo trabalha home, em razão da pandemia. Todo mundo trabalha de casa. Então as contratações eu faço, ou eu encontro essa pessoa porque eu vejo que ela já está se destacando, vejo por meio de um Instagram, de artigos que ele escreveu no Jus Brasil, e a gente bate um papo. Eu pergunto para ela se ela gostaria de trabalhar, seja como freelancer para o escritório, ganhando por ato, ou até mesmo por mês, o que ficar melhor para ela e para mim. Então, contratações ficaram muito fáceis nesse momento, porque a gente aprendeu que eu não preciso contratar apenas e tão somente alguém que mora em Santo André, alguém que mora em Extrema. Não, eu posso contratar alguém de qualquer lugar do Brasil e ela presta um atendimento, uma prestação de serviço fantástica para o meu escritório. Ótima. Foi muito bom. Bom, falando nisso de contratação, eu vou falar sobre plano de carreira e estatuto. Na ABL, a gente tem um plano de carreira. Por que isso começou? O plano de carreira ele tem que ter critérios muito objetivos para você criar. Não pode ser subjetivo. Eu não posso virar e falar assim, o advogado júnior vai virar um advogado sênior.
quando os sócios acharem que ele merece. Isso é muito subjetivo. Eu posso colocar um advogado sênior vai se tornar sócio quando ele atingir os seguintes objetivos: um número X de contratos ao longo dos 2 últimos anos, a integralização do capital social da empresa, do escritório de advocacia. Um advogado júnior, para ele subir, eu posso colocar, você terminar uma pós-graduação e no último ano nenhuma advertência no escritório. Uma pós-graduação com notas acima de 8. Algo assim, critérios objetivos. Por que o plano de carreira foi importante para a gente? Porque tinha advogada que começava trabalhando lá, estava comigo há 3 anos, e um dia eu contratei uma outra advogada com um salário maior do que o dela. E aquilo criou um ambiente muito ruim no escritório. E o erro foi meu, completamente um erro meu. Porque aquilo ali pegou na vaidade dela. Ela falou, pô, já estou há anos aqui com eles, e a pessoa acabou de chegar e ganha mais do que eu, e eu vi que eu errei. Então, por isso, eu chamei, conversei, falei que eu errei e que eu criaria um plano de carreira com critérios totalmente objetivos para quem entra no escritório como para quem já está há anos no escritório. Isso foi bom, a gente não teve mais esse tipo de problema. Você sabe, para você progredir, o que você precisa fazer com aquilo que eu expliquei. Critérios completamente objetivos. Se você é estagiário, você sabe, começando como estagiário, no primeiro ano de direito, você sabe o que você precisaria fazer dentro daquele escritório para você ser sócio, para o seu nome estar na parede do escritório. Então, você já entra lá sabendo o que você precisa saber para o que você quer da sua vida. E dentro do escritório, se vocês têm um escritório pequenininho, se vocês trabalham para um escritório, essa é uma sugestão legal que eu dou. Criem um estatuto do seu escritório. Estatuto é um manual de instruções. Ali tem tudo, desde o vestimento, desde os feriados, o que vai alongar, o que vai... quem vai faltar num feriado X, quem vai prolongar aquele feriado, horário de funcionamento do prédio, do escritório. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje a gente precisava de um auxílio do TI. Antes, chamavam Tiago, meu sócio. Não, está no estatuto. Sempre que for algo relacionado ao TI, já chamo Leonardo, que é o nosso responsável pelo TI do escritório. Porque antes iam direto ao sócio. O estagiário ia direto ao advogado que ele estava subordinado ali dentro, que ele estava cooperando. Então, um manual de instruções é muito importante para isso, para você ver o que fazer ali dentro em cada momento, quem é o responsável por cada área, o que eu posso usar numa sexta-feira, a roupa que eu posso, a roupa que eu não posso, como são feitos os meus reembolsos. Tudo isso fica no estatuto, manual de instruções do seu escritório. Bom, eu vou agora, a gente vai para um intervalo curtinho e daqui a pouco a gente volta a bater esse papo. Bom, voltamos aqui para essa última parte desse nosso bate-papo, segunda e última parte do nosso bate-papo, que para mim é extremamente prazeroso conversar com vocês sobre um pouquinho do escritório, um pouquinho do que dá certo, o que dá errado, o que deu certo, o que deu errado. Não tenho a voz da razão, longe disso. Diariamente aprendo com meus erros, mas acho importante passar para vocês o que eu acho legal nos escritórios e o que não foi tão legal. Agora eu queria falar sobre parceria. Parceria é muito importante para todo escritório. Eu acho que um dos diferenciais da BL é a gente saber dividir o bolo, a gente não querer comer o bolo sozinho. Eu tenho dezenas de parcerias dentro do meu escritório. Se aparece alguém procurando, um médico procurando algo relacionado ao direito do médico, vou dar um exemplo, uma representação no CRM, eu tenho que indicar. Ao mesmo tempo que essa pessoa que eu indico não faz previdenciário, ele me indica um cliente previdenciário. Então, parcerias são fundamentais.
Como que eu trabalho no meu escritório? 70, 30. Nada diferente disso. Seja o processo que for. Seja um processo excelente. Que o advogado parceiro vire para mim e fale, João, vamos fazer 50-50, esse processo é muito bom. Não, 70-30. Senão eu não faço. 70% para mim, 30% para quem indicou. Basta a indicação. Não vai atuar no processo. Eu toco o processo do começo ao fim. E a recíproca também é verdadeira. Se eu passo um processo para um amigo que eu tenho parceria, por exemplo, um caso de inventário, 70-30 também. Eu não vou fazer nada naquele processo, mas eu vou ter direito aos meus 30%. Nada mais justo do que isso. E quem ele me indica, eu fico com 70 e ele com 30. Olhem como uma parceria é interessante para mim, porque eu faço caixa, como é interessante para o escritório parceiro. Eu contei para vocês que eu tenho 3 sócios. Eu fico, então, na melhor das hipóteses, com 33%. Por que da melhor? Eu estou contando aqui como ele líquido, e não é. Na prática, ele é bruto, tem o custo do processo. Então, não há esse problema para quem me indica o cliente. Ele fica com 30% líquido. Ele chega a ganhar mais do que eu que atuei. Da mesma forma que, se ele tiver 3 sócios, eu chego a ganhar mais do que ele que atuou no processo que eu indiquei. Mas as parcerias são essenciais para um escritório de advocacia. Elas trazem um caixa. No momento do intervalo agora, eu fui olhar meu celular, meu WhatsApp. E é um amigão meu, que eu conheci aqui no Legale. E ele me mandou de uns processos que eu tenho parceria na discussão de juros, do que eu já ganhei. Ele pegou todas as minhas execuções e falou, João, o que eu consegui a mais, a gente faz uma parceria? Eu falei, claro, tá feito. Paulão, é sua. E agora ele mandou para mim, João, saiu mais uma. Você pode mandar para cálculo? Por eu ter um setor de cálculo lá no escritório, eu mando para atualizar o valor. Ótimo. Ali eu vi, acho que era em torno de 20 mil reais. Eu vou ficar disso daí, então, 20 mil. A nossa parte seria 6 mil reais, né? Porque 30% do contrato, o cliente fica com 70%, com 14%, a gente fica com 6%. E desses 6 mil, eu vou ter direito a 1.800, que são os 30%. Não atuei, foi muito tranquilo, o cliente ganhou, ele ganhou e eu ganhei. Com esses 1.800 eu já pago um aluguel, já pago um estagiário. Então, parcerias são ótimas. Eu tinha uma parceria dentro do meu escritório antes de eu começar com o setor de regime próprio, e eu só parei porque essa parceria ele não quis mais advogar. Ele teve alguns problemas pessoais e não quis mais saber da advocacia. E ele fazia o meu regime próprio, a gente fazia com ele. Por anos, acredito que 3, 4, 5 anos, ele ganhava mais do que qualquer sócio do meu escritório. Dentro do meu escritório, a gente trabalha, tomem muito cuidado com isso, por menor que seja o seu escritório, a gente trabalha com salário. Não é aquilo de todo mês. Deu X, vamos dividir entre os 3. Sobrou X, vamos dividir entre os 3. Não. A gente trabalha com salário. Ou seja, todo mês eu sou um assalariado dali. Por quê? O escritório ele tem o caixinha dele para algo que precisa. Nesse mês agora, a gente está vendo de modernizar o escritório, que é o quê? Os móveis. Deixar ele um pouco mais atual. Então já tinha um caixinha que esse escritório guardou. Existem meses que não saem RPVs ou precatórios, mas você tem o 13º para acertar com os funcionários. Seu escritório tem um caixinha, você não tem que tirar da sua pessoa física. Você não precisa correr para vender um carro, você não precisa correr para fazer um empréstimo bancário. O seu escritório é uma pessoa jurídica, ele é uma terceira pessoa. Ele tem as contas dele, as necessidades dele. Então, não confunda a física com a jurídica. No meu começo da advocacia, eu fazia isso. E isso era muito perigoso, porque tinha mês que não dava. Era aquele mês que eu tinha que sair correndo, porque eu gastei tudo no mês passado, de um empréstimo bancário, de um amigo para trocar um cheque. Não. Na ABL a gente tem salário. No escritório de Joanópolis, eu tenho um salário. Muito mais interessante trabalhar dessa forma, mesmo naquele mês que você acha que você poderia comer mais, no outro pode faltar. Bom, agora, escritório digital. Todas as áreas do direito eu enxergo hoje. Digo isso por quê? Porque, olhem bem, eu trabalho com gente de idade,
e trabalho com muitas pessoas que trabalham em ambiente rural, boia fria, que trabalham na roça. E mesmo assim, eu consigo atender eles de forma remota, de forma digital, a maioria deles. Todos têm WhatsApp, todos têm telefone, todos têm uma rede social, um e-mail. Não é algo tão difícil. Então, como a gente trabalha numa área que ela é um extremo, que é o idoso que mora na roça, eu acredito que as outras áreas também você consiga absorver do escritório trabalhando de forma remota, digital, atendendo o cliente de maneira virtual. Você tem Skype, você tem o Teams, você tem o Zoom, você tem o WhatsApp, você tem uma ligação de telefone. E olha que legal, eu já recebi cartas no meu escritório. Tem um senhor que eu tenho uma ação com ele, uma ação do teto. Ele é de Minas Gerais, eu não me recordo agora o nome da cidade. Ele deve ter uns 90 anos, porque essa ação do teto ela é para quem se aposentou entre 88 e 91, ou seja, entre 1988 e 91 ele se aposentou. Ele nos manda carta escrita à mão. Eu acho isso uma graça, é um charme a cartinha que ele manda à mão para a gente. E foi assim que a gente trabalhou, mandou os documentos por correio e deu tudo certo. Então, você consegue ter um escritório digital, virtual, que pode ter uma sala de atendimento, por exemplo, um coworking, ou até seu escritório, mas você pode desenvolver cada vez mais o digital. Hoje todo mundo que trabalha na BL rende mais trabalhando de casa, porque trabalha por produtividade. Você não tem que ficar cobrando horário, não tem que falar, olha gente, está todo mundo conversando muito, porque o meu escritório ele é todo aberto. Todo mundo fica junto ali, todo aberto. Só 2 pessoas têm sala ali dentro, o Thiago e o Murilo, porque eles fazem atendimento ao cliente. E eu tenho uma sala de reunião, que raramente a gente atende cliente ali, só quando é um grupo um pouquinho maior. Mas eu fico junto com todo mundo. É um jurídico grande que fica todo mundo ali. E às vezes, muita conversa, o cafezinho, e almoçar leva muito tempo. Agora não, agora todo mundo está sendo mais efetivo. E todo mundo percebeu que nessa pandemia, o fato de nós pensarmos neles, de não querer mais abrir o escritório, por quê? Porque eu tenho pessoas de idade lá dentro, trabalhando, sendo atendidas, e também familiares. Vou dar um exemplo. Tem um estagiário que ele tem 20 anos, só um exemplo, e ele mora com a avó que tem 70. Eu não vou querer que ele pegue o metrô e leve para a avó, eu não conseguiria dormir tranquilo com isso. Meu escritório está fechado desde março. Meu faturamento, meu movimento não caiu em nada. Graças a Deus. Por quê? A gente conseguiu atender os clientes de maneira remota. Não teve um único atendimento presencial feito nesse período na ABL de Santo André. Nada. Todo mundo remoto e tudo deu muito certo. Algumas dicas para vocês, além de um coworking, talvez, mas busquem o Pipe, que é o CRM do escritório. Ali você sabe como o cliente chegou, você tem todos os dados dele. Busquem um programinha gratuito que é o Trello. O Trello é fantástico, joga no Google Trello. É fantástico, é gratuito. É um organizador de escritório onde cada aba eu tenho o responsável, quem é o próximo responsável por aquela tarefa. Exemplo, aguardando o documento. O responsável é o José. O José pegou o documento, já passou para a pasta fazer inicial. O responsável é a Maria. Fez a inicial, passou para a pasta de um double check. Sempre no escritório existe um double check. Qualquer petição que é feita nos escritórios, nós fazemos um double check. O que é isso? Alguém vai ler aquela petição. Às vezes a gente erra digitando, o raciocínio não está muito claro. Lembre-se, é um juiz que vai ler. A peça não é para você, é para o juiz. Então, outra pessoa vai ler. O valor de causa, eu errei um endereçamento, não sei. Outro vai ler. Eu já li peças que eu falei, olha, eu não compreendi o que está escrito. Então, acho melhor a gente reformular. Já li peças que o endereçamento estava errado. Essa semana foi um mandado de segurança, que o endereçamento estava errado. Pô, isso atrasa muito. O mandado de segurança já é algo para ser célere, rápido. Já imaginou ter que redistribuir tudo isso? Então, double check. Fez uma peça, outro vai ler. Muito importante o double check. Trello é ótimo, uma ótima dica. E também a DocSign. Todos os contratos, procurações, declarações de gratuidade de justiça do meu escritório são feitos de maneira digital. Olha que legal. Você assina ele do seu smartphone.
Eu mando por e-mail, mando para o neto, mando para a filha, mando para a cliente. Ela assina de maneira digital, ou pelo computador, ou pelo smartphone. É ótimo, fica muito mais fácil. Ou você pode fazer o envio por correio, se o cliente preferir. Você manda por correio, ele te devolve assinado. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai do cliente. Pode mandar um motoboy. Numa cidade grande como São Paulo, você pode mandar um motoboy. Até se o seu escritório já está um pouquinho maior, tem um volume maior de contratos, uma dica, tenha um motoboy. Isso facilita muito a vida de todos. A obtenção de documentos é muito mais rápida, tanto para um contrato, como para eu pegar um RG que não ficou legal. Preciso de pegar uma carteira de trabalho, que eu esqueci de escanear o final. Vai lá, o motoboy pega, traz, tudo muito mais rápido, isso é bom. Mas essa dica do contrato é legal, de você fazer pela DocSign. Existem outras empresas, eu uso no meu escritório a DocSign, não preciso sair do escritório. Já chega na hora o contrato no smartphone, no PC do cliente, e ele assina de maneira virtual, e é válido. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre exposição na mídia. Exposição na mídia, isso é interessante. Nesses últimos 10 anos, eu fortaleci bastante a exposição João na mídia. Por quê? Hoje, eu estou aqui gravando com vocês e eu tenho uma chamada da Record para eu falar com eles sobre as mudanças previdenciárias de 2021. Eu nunca deixo de atender algum jornalista quando ele me pede. Por quê? Porque isso me traz autoridade. A mídia não te traz cliente. Só como um exemplo, essa semana eu conversei com o portal G1, que é um portal enorme. Tive um artigo no Estadão. Agora tem essa outra da Record, teve mais algum lugar. Não estou me lembrando ao certo. Mas isso não me trouxe nenhum cliente. Zero. Nada. Nenhum cliente me procurou porque eu fiz esse artigo. E olha que são mídias grandes. Zero. Outro dia minha sócia, a Lari, do escritório de Joanópolis, a Lari fez Correio Brasiliense, Globo.com, eram 3 lugares grandes também, ou 2 lugares grandes. Falei, Lari, fui jantar com ela numa quinta-feira, falei, te trouxe algum cliente? Ela, não traz, mas traz autoridade. Quando aquele cliente procura, ele fica em dúvida, depois ele te encontra. Mas o que traz cliente? O que realmente o cliente te procura? Por quê? Num portal grande, ele vai ler a matéria, vai gostar da matéria, vai entender que ele tem um direito, mas ele vai procurar aquele escritório que ele já passou perto, que ele já entrou com uma ação, que ele viu no Facebook que a menina trabalha na mesma área, que a advogada trabalha na mesma área, ou o advogado. Ele vai procurar alguém mais próximo. Então, eu fortaleceria minhas redes sociais. Essa mídia é muito boa. Rede social é muito bom. Mídia boa, jornal local. O jornal da minha cidade, que chama Tribuna, uma cidade de 10 mil habitantes, ele me traz cliente, porque ele está ali no mercado, onde fulano lê a minha matéria e já fala, o escritório do João fica 2 quadras daqui, vou ali conversar sobre isso. Ah, tem o João no Facebook, vou chamar o João para conversar sobre isso, que se adequa a mim. Jornais pequenos são bons, rádios pequenas são boas, e não caiu nessa besteira. Ninguém te cobra 1 centavo. Eu nunca paguei 1 único centavo para sair em algum lugar. Nada, zero. Seria até deselegante você oferecer para uma mídia, olha, me permita sair numa matéria que eu te pago X. Pelo amor de Deus, eles não trabalham assim. Aí que você nunca vai sair. O que jornalista quer é que você trabalhe sério, que você possa atender ele rápido, porque as matérias, elas precisam dessa celeridade. E para quem está em cidade pequena ou para quem tem um jornal local do bairro, tenta conversar, de ter uma coluna ali, de fazer um artigo, talvez mensal, falando sobre sua área. Eu trabalho com direito de família. Eu vou falar sobre divórcio. Vou fazer um artigo falando sobre aquilo, sobre o divórcio, quando ele pode ser feito direto no cartório, não precisa judicializar. Aquilo ali, além de trazer autoridade, traz o conhecimento que você trabalha com aquilo. Há alguns anos, um amigão meu, um irmão, virou para mim e falou, João, minha mãe quer aposentar, é isso que você faz, né? Falei, nossa, estou fazendo tudo errado. Se um amigo está me perguntando o que eu faço,
quer dizer que eu tenho que demonstrar mais o que eu faço. Mídias que eu gosto, redes sociais que eu gosto. Facebook, a melhor de todas. Eu escrevo meus artigos ali, ou escrevo no Jus Brasil, que ele é ótimo. O Jus Brasil ranqueia muito bem no Google, quando procura um assunto, muito bem. Ele sobe de forma orgânica, muito fácil. E eu jogo no meu Facebook. Meu Facebook, a pessoa me manda um direct, ou até mesmo o Instagram, para minha área, é mais B2B. São mais advogados, amigos que estão vendo as matérias. Já o Facebook não. O Facebook é ótimo. LinkedIn, para a área que eu trabalho, é ótimo. Talvez, para algum advogado que trabalhe com, vou dar um exemplo, direito ambiental. Talvez o Instagram seja ótimo. Por quê? Alguém mais jovem comprou uma propriedade, cortou árvore e chegou a notificação. Aquele amigo lembra. Já o meu público, que são pessoas mais de idade, eles estão ainda no Facebook. Estão começando, migrando para o Instagram. Então, conheça seu público. Mas as redes sociais são ótimas. Elas têm uma exposição gigantesca. É muito bom. Escreva sobre o que você trabalha ali. E outra frase. Hoje eu estou parecendo para-choque de caminhão. Mas feito é melhor do que perfeito. Para você gravar um vídeo para jogar no WhatsApp do grupo de família, no grupo de amigos, para você fazer um vídeo e jogar no seu Facebook e também no seu YouTube, você só precisa de um celular. Você não precisa de muita estrutura. A gente fica enrolando muito, achando que precisa de uma mega estrutura, de um estúdio como esse que está sendo gravado uma aula, um microfone. Não. Você precisa de um celular com uma câmera. Celular, uma câmera e internet já é o básico para você, para o mundo inteiro ver o seu vídeo. O importante é o conteúdo, o que você está passando, é sua mensagem. Não é a sua estrutura, não é o que está aqui atrás. Eu estou atrás de uma parede branca com um microfone. E espero que a minha mensagem para vocês hoje, mesmo que seja algo curto, nessas 2 horinhas aí de conversa, que sejam 10 segundos, que seja útil na sua vida. Feito é melhor que perfeito. Grave, comece a produzir. Você viu uma matéria interessante? Estou atuando com direito criminal. Viu um julgamento interessante no STJ? Fala sobre ele. Comenta ele no seu Facebook. Faz um videozinho no Story. Joga no Instagram. Joga no LinkedIn. Joga no YouTube. Faz no Jus Brasil, que o Jus Brasil pode ranquear bem no Google e vão ver sua página. São bons meios. O Jus Brasil, ele tem uma coisa muito interessante para quem está começando, muito útil. É o escritório digital do Jus Brasil. Por quê? No Jus Brasil, todos os dias as pessoas ficam com problemas. Colocam ali. Estou separando do meu marido, quero saber sobre o divórcio. Estou querendo me aposentar. Cometi um crime. Tem de tudo. Você coloca a sua área, a sua região e as perguntas que você quer responder. E não é caro, é baratinho. É baratinho. Eu não me recordo agora exatamente o valor, mas é barato. E você vai ter um escritório ali o dia inteiro respondendo perguntas e podendo passar o seu contato para essas pessoas para atender elas. Você começa de maneira virtual a atender pelo meio do próprio chat do site e depois você já passa seus contatos, pode se encontrar até pessoalmente. Vou exemplificar. O meu escritório de Extrema, a gente começou uma nova área ali dentro, que uma amiga advogada, ela gosta muito da área de consumidor, e ela fez uma parceria com a gente. E eu falei, olha, eu tenho uma sala sobrando ali no escritório, o escritório tem espaço para você trabalhar, e vamos fazer Jus Brasil. Ela colocou apenas e tão somente consumidor da região do sul de Minas. Então ela atende por ali. É bom para quem está procurando, que tem um especialista para conversar sobre o problema, e também bom para ela, que assim ela consegue cliente. Nenhuma propaganda, eu posso ter falado aqui de Jus Brasil, de Facebook, de YouTube, o que for. Nenhuma propaganda é tão forte quanto o boca a boca. Então, preze pelo bom atendimento ao cliente, pela boa manutenção do processo desse cliente, dá feedback sempre sobre o processo. O cliente não quer, que ele não exige, ele quer, mas ele não exige que você ganhe o processo.
O que ele exige de você é que você seja leal a ele, que você trate o problema dele como fosse seu. Então, um ponto que todo cliente gosta é que sempre você fazendo uma auditoria nos seus processos, você ligue para ele e passe um feedback de como está o processo. Isso para ele faz muita falta, é muito importante para ele. Então, sempre passe um feedback. Seu José, tudo bem? Vamos tomar um café aqui no escritório que eu vou passar como está seu processo, mesmo que não tenha terminado o processo. Passa um feedback para ele, isso acalma o coração dele. Eles gostam. Ou, seu José, manda um WhatsApp. Estou passando para falar que o processo do senhor foi para a mesa do juiz. Seu José, nós perdemos em primeira instância, mas vamos subir com o recurso. Mas sempre passem um feedback. Eu tenho um amigo que ele contratou uma menina no escritório dele só para passar feedback. E nós já tivemos isso na BL, que chamava Café com a BL. Era um dia do mês, todos os clientes que quisessem saber do processo, a gente descia, parava todo o escritório, eu pegava o salão de festas, o auditório do escritório, eles iam, a gente fazia uma exposição e cada um poderia conversar sobre o seu processo. Tomava um cafezão com a gente e conversava sobre o processo, conversava com a gente, batia um papo. Tinha cliente que o que queria era desabafar, porque estava sozinho. Então, acolha seu cliente. Acolha. Trabalhe para ele como ele fosse um ente familiar. Eu sempre que sento um cliente na minha frente, eu penso, não é simplesmente uma pasta, não é um papel, é um ser humano que busca uma vida mais digna. Se eu falasse para vocês que o único intuito que eu tenho no meu escritório é esse, eu estaria sendo absurdamente hipócrita. Eu viso lucro no meu escritório. É com isso que um dia eu vou pagar a faculdade da minha filha, é com isso que eu pago a minha vida. Mas fazer o bem para o cliente, buscar o direito dele de verdade, é o que realmente me preenche, é o que me faz bem, é o que me faz sorrir sozinho. Tem dia que eu vejo um caso legal que a gente conseguiu e aquilo ali vai mudar a vida da pessoa. Eu estou dirigindo, estou ouvindo uma música, eu dou risada sozinho, isso me preenche muito. Então, faça um bom trabalho que retorna para a gente, retorna aqui dentro. Não é só financeiramente, retorna aqui dentro, nos preenche. Jus Brasil, conversei com vocês. Não precisa de uma estrutura para fazer vídeo. Vamos lá. Desculpem minha miopia. A gente já havia falado, talvez eu antecipei, sobre uma regra clara. Jamais prometa prazo ou êxito. O cliente quer vontade, atenção, não êxito. Isso aqui é uma palavra que a gente conversou no começo, que é sobre a constância. Escritório leva tempo. Escritório não é pastelaria. Processo não é pastel que você frita em 5 minutos está pronto. Leva tempo, leva anos. Dependendo da área, eu vou falar para vocês sobre a minha área. Eu tenho um processo administrativo, que é quando eu entro direto no INSS, ele pode ser muito rápido. Como eu posso judicializar ele, levar anos. Então, o processo a gente sempre tem que visar o médio e longo prazo, jamais o curto. Constância. Vai fazer vídeo? Seja constante nos vídeos. Toda quinta-feira eu vou publicar um vídeo. Toda segunda-feira eu vou publicar um artigo. Eu tenho essa minha constância que me acompanha desde que eu montei o escritório no final de 2007. Eu começo meu ano sabendo quantos artigos eu tenho que escrever, quantos vídeos eu vou fazer, qual vai ser o período que eu vou me dedicar ao estudo. Então, seja constante. Todos os anos eu sentei numa pós-graduação para aprender. Isso é constância. Não dá para eu virar, eu não sei qual foi o momento que aquele escritório, de certa forma, deu certo. Por quê? Foram degraus. Foi bem devagarinho. Degrau em degrau. O escritório leva tempo e o que acontece que eu vejo muito hoje é a frustração que nos traz, a ansiedade, principalmente a frustração que nos traz as redes sociais, porque você vê a vida do colega, do amigo, do desconhecido como perfeita e a vida não é assim. Eu estava andando pelo Instagram, apareceu no meu stories. Um menino de 23 anos falando, olha, eu ganho mais do que um juiz federal do trabalho, eu ganho tanto por mês, arrasta para cima e compra meu curso. Meu, cai nessa não. Ele está vendendo um estilo de vida para você e não o curso em si, e não o que você vai aprender ali.
Não caiam nessa falácia de rede social que todo mundo é bem-sucedido, todo mundo almoça e janta muito bem, todo mundo está com o corpo lindo, viaja para ótimos lugares. Isso é uma enorme de uma besteira. Todo mundo tem problema. Todo mundo come pão com ovo. Ninguém é diferente disso. Todo mundo tem as contas do escritório, estão preocupadas em como pagar. É o chefe que enche o saco. Todo mundo tem problema. Não caiam nisso, que isso gera muita ansiedade e frustração. Você vê aquela pessoa sentada num carro bonito, encostada. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Arrasta para cima e compra meu curso. Como eu conversei hoje com um amigo. Na época do ouro, nos Estados Unidos, ganhou muito mais dinheiro quem vendeu pá do que quem encontrou ouro. Então tomem cuidado. As pessoas estão vendendo muito mais um estilo de vida falso do que realmente o conteúdo que elas prometem entregar. Aprendam com quem tem conteúdo. Isso vai fazer um diferencial enorme na vida de vocês. A gente vive de estudo. O advogado nada mais é do que um comerciante. Ele comercializa o conhecimento dele. Aqueles anos sentados numa sala de aula, aqueles anos debruçado num livro, o conhecimento prático de despachar com o juiz, de conversar com o cartorário. Então, leva tempo, leva anos. Não se frustre e não se cobre. Não ache que é do dia para a noite. Não é porque você viu fulano numa rede social que você precisa daquilo. Cuidado com o que você deseja. Porque talvez essa ilusão não seja interessante para a sua vida. Vai devagar, tenha constância, saiba o que você quer, saiba a longo prazo o que você espera e crie um plano para aquilo. E vá degrau em degrau, devagarinho. Eu li um livro, terminei agora na pandemia, não me recordo quando, mas ele chama Arrume Sua Cama. Ele é de um SEAL, de um americano da Marinha. E ele fala, por que arrume sua cama, o título? Comece o dia arrumando sua cama. Quando você faz um pequeno ato, você já vai querer fazer algo um pouquinho maior depois. Depois algo um pouco mais complexo depois. Mas sempre comece de forma figurada, arrumando sua cama. Comece com o menor e vai crescendo de pouquinho. Cada dificuldade de uma vez. Porque é até uma maneira, eu vou contar uma história pessoal de um erro meu. Eu tinha, antes da BL, eu montei a BL junto com o meu plano pessoal. Eu tinha 24 para 25 anos e eu tinha 10 escritórios, sozinho. Vim do nada, meu pai não é advogado, minha mãe não é. Montei 10 escritórios, eu não tinha estrutura para ter aquilo. E aquilo me pesou, me fez muito mal. Cheguei a pensar em desistir da advocacia. Até que meus sócios de Santo André, que muito me conheciam, falaram, João, para com isso. Para que isso não é vida, vamos crescer com constância, com estrutura. Não se cresce de uma vez. A gente tem que ir devagarinho para ir aprendendo. Isso é muito importante. Na ABL, nós fazemos o seguinte, que é legal de aplicar nos outros escritórios. Vou dar um exemplo. Se eu contrato hoje uma recepcionista, ela vai ter que passar cada dia da semana num setor do escritório. Ela vai ter que passar um dia com o pessoal da recepção, ensinando ela a digitalizar, atender um telefone, a como recepcionar o cliente, etc. Ela vai passar um dia com um advogado sênior. Ela vai passar um dia num atendimento com um advogado do setor comercial, um dia com o Thiago. Ela vai passar por todos os setores do escritório para ver como ele funciona. E o inverso também. Eu, João, sou dono do meu escritório. Eu passei um dia em cada setor do meu escritório. Na recepção, sentadinho lá, vendo como fazia. É importante você conhecer todas as áreas do seu escritório para você saber o que vai cobrar, para quem pedir, o que fazer quando a pessoa não está lá. Isso é muito bom. Então, sempre que qualquer pessoa começa a trabalhar na BL, o primeiro passo do estatuto é, você vai passar um dia em cada lugar. E começa na recepção, vai para o setor dos estagiários, vai para prazo, vai para BL Calc. Isso foi bom. Todo mundo ali dentro sabe como funciona aquele escritório. Agora a gente está chegando aqui no meu finalzinho. Isso foi muito útil na minha vida.
Tem um mega investidor americano que se chama Warren Buffett. E ele tem a regra do 5-25 na vida dele. Isso daí foi muito legal para mim, para o meu escritório, para a minha vida pessoal. O que é o 5-25? Você vai colocar num papel 25 metas que você tem para a sua vida. E dessas 25 metas, você vai ficar tão somente com 5. Não é que as outras 20, se rolar, rolou. Vou fazer um esforço menor para conseguir. Não. Você vai riscá-las da sua vida. Você vai fazer de tudo para você não obter elas. Por quê? Porque elas te afastam das 5 mais importantes. Você fazendo isso, você vai ver como tudo fica muito mais claro para você. Você precisa ter metas claras de vida. Você precisa saber exatamente o que você quer. O que você quer para o seu escritório. Aonde você quer chegar com o seu escritório. Metas extremamente objetivas. Eu quero que o meu escritório seja grande. Pô, que meta besta. Isso daí não é uma meta, isso é um sonho. Meta é o quê? Eu quero que o meu escritório tenha 200 processos de fundo de garantia. Eu quero que o meu escritório tenha uma sede na cidade X e que eu abra 2 filiais numa cidade pequena que tem potencial. Eu quero que o meu escritório consiga atender 2 sindicatos. Metas objetivas. Traçando as metas objetivas das 5, você vai traçar um plano para chegar em cada uma. Você vai ver como tudo fica muito mais claro e muito mais fácil. Se a gente não sabe o que a gente quer, dificilmente a gente vai ser realizado. Você não consegue ser realizado se você não tiver um plano. Se você conhece a ti mesmo. Se você não sabe o que você precisa, o que ali dentro te preenche. Por isso, para mim foi muito interessante. Tornou tudo muito mais claro. Eu vi que tinha coisas que eu imaginava que eu queria na minha vida, que eu queria para o meu escritório, que era uma enorme besteira. Que não iam me levar para onde eu quero chegar. Simplesmente, talvez minha vaidade tinha colocado aquilo no papel para depois eu poder excluir. Então, tenham metas objetivas. Tá, finalizando. Não use modelos, por mais tentador que isso seja. Não usem modelos. A advocacia é artesanal. A advocacia era aquela pessoa que senta na sua frente e você vai trinchar o caso dela do começo ao fim para ganhar aquele processo. Para de entrar no grupo de WhatsApp e falar, você tem modelo de tal coisa? Uma tese revisional é uma coisa, porque aquilo ali já é algo meio pronto. Mas agora uma aposentadoria, uma pensão, um divórcio, um habeas corpus, uma execução, é completamente diferente, sem modelo. Você pode até usar um esqueletinho que você tinha ali. Eu já fiz o divórcio da Maria. Vou usar o esqueleto. Tem endereçamento, está tudo bonitinho. Vou usar um esqueleto. Mas o modelo não. Sem essa de trocar nome, RG, CPF, qualificação. Não, por favor, não façam isso. Respeitem seu cliente e respeitem você. Porque você sabe que no futuro você vai colher frutos disso, desse trabalho artesanal. Estudo e atualização. Imprescindível estudo é o que você vende, é sua mercadoria. Hoje, não adianta você fazer um cursinho simples e já querer achar que você está dominando um tema. Tem tudo lá para trás. Novamente falando da minha área, que é o que eu atuo, para ficar o exemplo mais fácil. Não tem como eu saber entrar com uma revisão X de direito previdenciário muito específica e não conhecer a Constituição Federal. Não adianta eu fazer pensões por morte e não conhecer o direito de família, o direito civil, a Constituição Federal, as instruções normativas do INSS. Então, estudo profundo, você vende seu conhecimento e atualização. Vocês estão aqui começando uma pós-graduação. A gente não aprende com palavras, a gente aprende com atitudes. A minha atitude foi, eu confio tanto nessa pós-graduação, que por anos foram nessas cadeiras que eu sentei. Todo ano, vinha de Joanópolis para cá, sentava, assistia aula e voltava para minha casa. Eu acredito que eu cursei 6 pós-graduações, todas na mesma área, tudo em previdenciário, aqui no Legale. Para mim fez muito bem. Se você quer atender um cliente, você precisa de conhecimento. Se você quer tocar um processo, você precisa de conhecimento. E se você quer ser dono do seu escritório e focar na administração do seu escritório porque ele cresceu, você precisa. Porque senão aquele advogado que você contratou não vai te respeitar.
ele vai pensar o seguinte: por que eu vou trabalhar para o João se eu sei muito mais do que ele, se ele não sabe nada? As pessoas têm que ter admiração por você, da mesma forma que você tem que admirar quem tá do seu lado. Então, estudem, se atualizem. Advogado vem de conhecimento. Por isso, quanto mais bagagem, mais conhecimento você tem, mais você pode cobrar. Melhor para você. Nesse momento de pandemia, a gente, em cada área, tem suas descobertas. Apareceram nichos. Dizem que quem cresce na crise vira um gigante, né? Que gigante se alimenta de crise. E a crise, ela parece que, com as redes sociais, com tudo, que ela deu uma resetada. Você não precisa estar dentro de uma enorme banca, seu pai, seu avô deixou para o seu pai, que deixou para você um enorme escritório, não. Na crise agora, com as redes sociais, apareceram muitas oportunidades. Aquele escritório pequenininho, ele pode aparecer mais do que um escritório gigante por uma grande ideia que ele teve na crise. Na crise, nós tivemos ótimas ações previdenciárias no meu escritório. Por quê? Advogado vive de problema. Então, a gente teve uma reforma da Previdência. Mais de 2 milhões de benefícios parados, represados. 2.400.000, se eu não me engano. O que eu chego de conclusão com isso? São muitas pessoas que vão ter benefícios negados e vão precisar de um advogado para judicializar ou para fazer um recurso do seu pedido, porque elas não têm o conhecimento técnico para aquilo. Tenho revisões dessas pessoas, porque muitos benefícios concedidos de forma equivocada. Então, na crise, surgem oportunidades. Uma amiga que trabalhou com direito do consumidor, agora no Black Friday, ela nadou de braçada. Foi uma oportunidade. Todo mundo comprando pelo computador para não poder sair. O Black Friday desse ano foi um dos maiores Black Fraudes da história. Todo mundo comprando pelo computador e ela conseguiu angariar uma boa cartela de clientes. Agora, na pandemia, num curto espaço de tempo. Quem trabalha com direito de família, isso pode parecer uma piada. No começo da pandemia, muitos falaram que ia chover divórcio. Choveu divórcio. Choveu divórcio. A gente sabe disso, é algo prático. Então, aproveitem as oportunidades que as crises nos trazem também, porque é ali que a gente cresce. E com as redes sociais, com o aproveitamento de um site para você ranquear bem no Google, todos os escritórios passaram a ter o mesmo tamanho. Você não precisa ter um prédio gigante, você tem o mesmo tamanho. A internet te propicia isso. E é isso é o papo que eu queria bater com vocês. Para mim foi um enorme prazer, uma honra gigante. Desejo boa sorte para todos, sejam muito felizes na advocacia. A advocacia é muito prazerosa. Você fazer o bem, conseguir um direito do próximo, lutar com vontade por esse direito, isso que faz a gente encostar a cabeça no travesseiro e falar: estou cumprindo meu papel aqui muito bem. Até a próxima, galera. Muito obrigado.